Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma aula, amém? Nessa aula que com certeza, esse tema que está transformando muito, que por demais a sua vida, o seu conhecimento, está impactando a sua história e saber que nós temos uma vida de aliança com Deus é o que nos traz o combustível para continuar a correr a nossa carreira. Nós estamos falando sobre a aliança de sangue e esta é a nossa sexta aula. Sejam muito bem-vindos ao Instituto Bíblico da Assembleia de Deus, Ministério São João, sobre a responsabilidade do pastor Carlos Argómio. Estamos muito felizes por essa conexão e que o Senhor seja poderosamente glorificado através dessa palavra e através da sua rendição, através do tempo que você está dedicando no altar para conhecer e para prosseguir em conhecer ao Senhor. Nós já mencionamos aqui nas outras aulas, e eu quero só trazer a sua memória, trazer a sua lembrança, amém? Sobre o primeiro anúncio da entrega de Cristo que nós mencionamos lá em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 15, quando o Senhor está trazendo uma sentença sobre a vida da mulher, que ela, a partir daquele momento ela ia passar pelas dores de parto e que do fruto do ventre dela ia nascer aquele que pisaria a cabeça da serpente e a serpente lhe feriria o calcanhar. Amém? Ali está anunciando a vinda de Cristo para resolver o problema do pecado. Nós também falamos a respeito do crente Abraão, que simplesmente ele obedeceu um chamado de Deus, quando o Senhor disse para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Amados, isso chama a nossa atenção porque é um modelo de fé que chamou tanto a atenção de Deus, que fala que todos aqueles que são da fé têm uma conexão, têm uma ligação, têm uma ligação propriamente dito com o crente Abraão. Nós vamos falar hoje sobre Gálatas no capítulo 3, e eu quero trazer o destaque a você no versículo 8, quando o apóstolo Paulo está dizendo assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé, preste bem atenção nisso, os gentios. O que é gentio, querido? Gentios não é de gentileza, gentios são aqueles que não têm aliança com Deus. Porque nós bem entendemos que o povo da primeira conexão, da primeira aliança, são povo propriamente dito. Não estou falando de um indivíduo especificamente. O povo da aliança é o povo judeu, o povo da circuncisão. Amém? Então, justificaria pela fé os gentios. Ele pré-anunciou o evangelho a Abraão. Olha que interessante isso aqui. Isso aqui é nova aliança, tá? Então nós vamos desvendar algumas coisas aqui, nós vamos trazer aqui, quebrar algumas regras, né? Que foram coisas que foram estabelecidas como regras, mas que à luz da palavra nós vamos ter a iluminação dos olhos do nosso entendimento e certamente o Senhor será glorificado na minha vida e na sua vida, no nosso ministério, na nossa casa e através daqueles que vão ouvir essas verdades, e serão verdades impactantes tanto para mim quanto para você. Amém? Então, ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Como ele fez isso? Isso está registrado lá em Gênesis, no capítulo 12, quando Deus faz a chamada ao crente Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor foi quem instituiu a família. É óbvio que nós não vamos falar sobre o assunto família, que estamos falando de aliança de sangue. Mas você entende junto comigo que na família também existe um princípio de aliança,
quando a palavra diz que a casa dividida ela não prospera, nós precisamos estar unidos em um acordo, em uma só visão, como o apóstolo Paulo diz, escreve a carta aos Coríntios, que nós precisamos ter a mesma disposição mental, precisamos andar na mesma visão, ter o mesmo parecer. Então seria muito interessante a gente dar atenção a esses detalhes, porque andar em obediência, amado, nós estamos chamando o favor de Deus para a nossa vida, casa e família, para a nossa vida social, para a nossa vida ministerial, para a nossa vida profissional. Nós já mencionamos aqui algumas coisas a respeito disso. Eu posso simplesmente ser um crente frequentador de igreja. Frequentar a igreja, mas isso não quer dizer muita coisa, não. Eu sinto muito decepcionar você com essa informação. Mas eu preciso, além de estar na igreja, eu também tenho que desenvolver a minha aliança, desenvolver a minha intimidade com o meu Senhor. Então, nós temos aqui promessas que Deus justificaria pela fé os gentios, aqueles que não têm aliança, aqueles que não são da linhagem de Israel, que não são judeus. Isso mostra, querido, para nós que Deus ele é um Deus missionário. A missão de Deus é salvar aquele que está perdido, porque ele não tem prazer na destruição do homem. Ninguém nasceu para ser um desgraçado. Uma palavra forte, mas é a realidade que nós precisamos explorar. Você não nasceu para ser um falido, para ser um derrotado, mas eu também quero dizer a você, você também não nasceu para ser o centro. O centro é Jesus. Ele sim é o centro. Nele tudo subsiste, como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Colossenses. Em Cristo, Ele é o primeiro, Ele tem a primazia, nele tudo subsiste, toda a criação está ligada nele, então eu não posso ser o centro, Jesus, Ele é o centro de todas as coisas. Não me julgue por exagerado, mas eu vou te dizer baseado no que está escrito. No Evangelho de João diz que até o Espírito Santo de Deus, quando ele se manifesta, é para glorificar a Jesus Cristo. É para glorificar o nosso Senhor. Então eu não posso chamar a atenção, as atenções para mim, para ser o centro daquilo que está sendo feito. A nossa intenção e o nosso plano, os nossos planejamentos sempre têm que estar voltados para glorificar o nosso Senhor. Então, Deus, ele tendo previsto, através das Escrituras, que justificaria pela fé os gentios. Nós somos justificados pela fé, e a Bíblia vai dizer isso em 4 textos, que o justo viverá pela fé. Um deles, inclusive, está aqui mais adiante, no capítulo 3 de Gálatas. Amém? No versículo 11, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então nós já recebemos uma porção de fé da parte de Deus. Então, como eu faço para ter a minha fé aumentada? É através das minhas convicções, daquilo que Deus está pronto para fazer. Eu preciso adquirir conhecimento de quem é o Senhor que me salvou. Amém? Então, Gênesis capítulo 3, versículo 15, está anunciando a vinda de Cristo para resolver aquilo que foi cometido pelo primeiro casal, o primeiro Adão. Tanto que Jesus ele é chamado de o último Adão, não é o segundo. Então ele é o último Adão. Então se ele é o último, não virá outro depois dele. Ele veio para resolver de uma vez por todas. Por que a gente está falando sobre isso? Silvio, explica melhor isso aqui. Jesus ele veio para resolver. Resolveu, ok? Mas por que eu estou
através do meu comportamento, através das minhas atitudes, querendo chamar a atenção de Deus com aquilo que eu estou fazendo para o próprio Deus. Então, não é o meu serviço que vai me justificar diante dele, mas sim a minha fé nele. Eu sou justificado pela fé, justificado pelas minhas entregas no altar. E quanto mais eu me entrego, preste bem atenção nisso, não estou falando de bens materiais. Quanto mais eu entrego a minha vida no altar, quanto mais eu me apresento como sacrifício, e você há de entender junto comigo que um sacrifício para ir para o altar, ele precisa morrer. O sacrifício no altar precisa morrer. Então o que nós precisamos é morrer para a nossa própria vida, para ter a vida dele em nós. Olha que interessante isso daqui. Tem muitas pessoas que querem ter a bênção, querem ser abençoados, mas quando fala que precisa pagar um preço, pensando bem, Jesus, não vai dar para mim. Então são os admiradores de Cristo, são os crente ocasional, como a gente chama. Estou passando por uma necessidade, estou enfrentando uma tempestade. Então eu vou para a igreja porque Deus é bom. Então, porque Deus é bom, Ele vai me curar, Ele vai fazer o que eu preciso. Amados, Ele faz porque Ele é Deus muito bom, Ele é misericordioso e Ele não pode negar-se a si mesmo. Mas você entende junto comigo que quando Jesus ele estava em uma situação em que uma mulher sírio-fenícia, uma mulher grega, ela começou a clamar por Jesus e chamar por Jesus. E onde eu quero chegar com essa narrativa? Quando Jesus chega para ela e fala assim, é lícito pegar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos? A mulher simplesmente responde para Jesus, olha Jesus, os cachorrinhos, eles comem das migalhas que caem da mesa. Não me julgue por exagerado, querido. O Senhor tem uma mesa preparada para os filhos. Por quê? No Evangelho de João, capítulo 1, está registrado que todos quantos o receberam, quem recebeu a Jesus, o Senhor deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Então não é o meu sacrifício, não é cortar pedaços do meu corpo, não é raspar a cabeça, não é... Eu estou falando o que está vindo da minha mente aqui. Raspar a cabeça e chicotear e derramar o meu próprio sangue, como se eu estivesse dizendo para Deus, olha Senhor, eu estou apresentando aqui o meu sacrifício, então olha para mim, porque eu estou fazendo isso para ser o merecedor da tua bênção. Amados, a própria Escritura ela vai revelar a cada um de nós que o sacrifício de Jesus, a carta do escritor aos Hebreus, vai nos dizer que o sacrifício de Jesus é o sacrifício perfeito. Então, selou. Não precisa mais de outro sacrifício de sangue, porque na antiga aliança o pecado não era perdoado por conta do derramamento de sangue. O que perdoa pecado é o sangue do Cordeiro. Quando ele é apresentado, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tanto que na antiga aliança eles precisavam fazer esse ritual uma vez por ano. Então trazia o seu animalzinho, esse animal era sacrificado, esse sangue seria levado até o Santo dos Santos pelo sumo sacerdote. Então o sumo sacerdote apresentava o sacrifício para cobrir o pecado das pessoas. E era necessário uma vez por ano. Agora você já parou para imaginar o seu pastor em cima do altar da igreja e as pessoas em uma fila para entrar dentro da igreja com um animal específico, que a Bíblia vai orientar as pessoas nisso,
para imolar esse animal e derramar este sangue? Mas você já parou para pensar o trabalho que isso dava? Agora você pense junto comigo, Jesus veio ou não veio para facilitar a sua vida? Ah, amado, renda-se logo de uma vez. Vamos nos render e reconhecer que esse perfeito sacrifício nos habilita para ser homens e mulheres adoradores, adoradores em espírito e em verdade. Então eu não posso ser um artista. Eu não posso interpretar um personagem quando eu estou na igreja, quando eu estou me apresentando diante dele. Eu preciso ser eu mesmo. Não tem como, amado. Não tem como esconder do Senhor aquilo que está dentro de nós. O Criador, ele conhece perfeitamente aquilo que ele criou. Conhece perfeitamente com detalhes. Amém? Então, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, ele pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Opa! Abraão é antes da lei. É aqui onde as pessoas, muitos se perdem. Ah, mas a lei, a graça, querido, eu falei na aula passada sobre a questão financeira, sobre dízimos e ofertas. Ele é opcional, eu torno a repetir. E quando você vem para Malaquias, no capítulo 3, ele fala assim: roubará, pois, o homem a Deus, todavia vós me roubais, na questão dos dízimos e das ofertas. Apresentam ao governador um banquete de coisas boas, porque isso vai chamar a atenção do governador. E para mim, o Deus Criador de todas as coisas, o Todo-Poderoso, estão oferecendo animal cego, animal aleijado, o sacrifício é com defeito. Querem impressionar as pessoas, mas não querem impressionar o Deus Criador de todas as coisas. Ou seja, estão fazendo troca com o Senhor. Amados, está sendo gravado e eu não tenho nenhuma resistência em dizer isso. Antes de você entregar a sua oferta, antes de você colocar o seu dízimo e a sua oferta no local determinado, antes da sua oferta chegar, o seu coração tem que chegar primeiro. Senão aquele recurso que você está colocando no gasofilácio, você está colocando lá no lugar específico, será apenas um recurso financeiro. Não vai gerar efeitos espirituais para a sua vida. Não fique decepcionado comigo, amado. Em nome de Jesus. Conhecer a verdade. Eu só estou conhecendo a verdade porque eu estou permanecendo nela. Eu creio na verdade, permaneço e aí sim eu recebo essa verdade e sou liberto. Não existe oração de libertação. Puxa vida, Silvio, agora você pegou pesado demais. Não, amado. Você pode orar por libertação, mas a libertação vem por conhecimento. As suas entregas no altar nunca mais serão as mesmas. Eu creio, por isso eu falo, porque nós temos vivido isso todos os dias e todos os meses. Temos experimentado da bênção do Senhor. Voltando lá em Malaquias, quando ele diz, provai-me nisso, é experimentar. Provar é experimentar. Experimentar do Senhor, experimentar daquilo que Deus é capaz de fazer. Quem é louco de colocar Deus na parede, amado? Deus é o Criador de todas as coisas. Quem és tu, criatura, para contender com o Criador? E olha quem é o Criador, gente. É o Deus Todo-Poderoso. Esse mesmo Deus que deu ordem a um anjo, e esse único anjo matou de uma vez só mais de 180 mil pessoas. Um anjo que recebeu uma ordem. Agora você pare para analisar um pouco sobre o poder desse Deus. Então ele é poderoso para fazer
infinitamente mais de tudo quanto estamos pedindo, ou pensando, ou planejando, enfim. Deus é bom de futuro, amado. Ele já viu, ele já visitou o nosso futuro. Porque ele simplesmente não precisa de explicação. Ele é o grande eu sou. Então, eu creio que as suas entregas no altar, a entrega do teu caminho, a entrega da sua família, a entrega dos teus planos, a entrega do fruto do seu trabalho, agora sim eu estou falando de dinheiro. Colocar o fruto do seu trabalho no altar do Senhor. Antes de você colocar esse recurso, o seu coração tem que ir na frente. O seu coração tem que estar lá primeiro. Porque se o coração não tiver ligado nisso, o teu tesouro não estará nisso. O teu tesouro, o teu coração estando no reino de Deus, aí sim o teu tesouro estará conectado com o reino de Deus. E o que importa para nós, amado, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Primordial é buscar o reino. E aí eu falo carinhosamente, se primordial, se o primeiro lugar é o reino, amado, os detalhes serão acrescentados. Porque tudo que é natural vai ficar aqui no natural. Mas o meu coração, a minha obediência em chamar a atenção de Deus para mim, quando você tem um coração quebrantado diante dele, amado, ele para o céu para te observar. Não é fazer como os ricos, que estavam, porque Jesus estava sentado lá, observando as pessoas entregando as suas ofertas. Os ricos chegavam lá com suas sacolas. Aí eu fico fazendo uma imagem, trazendo uma imagem na minha mente. Os ricos chegando com sacos, com os malotes de dinheiro, moeda especificamente, para depositar e soltar assim numa altura razoável, para quando bater, fazer aquele barulho, como quem diz assim: aí Jesus, trazendo a minha oferta, mano. Pode olhar aí, ó, estou chamando a tua atenção. E de repente chegou uma viúva pobre, com 2 moedas. E aí Jesus falou: olha, essa viúva pobre, ela entregou mais do que todos os outros. Amado, naturalmente falando, Jesus, ele estava ali, puxa vida, Jesus, como assim? Né? A nossa mente já, puxa, mas como assim, Jesus? Os caras estão depositando sacos, está trazendo um malote de dinheiro. E o Senhor está falando que a viúva pobre entregou mais do que todos eles? Sim, amados. Por que ela entregou mais? Porque ela trouxe o coração primeiro. O nosso coração tem mais valor do que as riquezas, do que os recursos dessa terra. A nossa obediência, ela fala mais alto do que as nossas palavras. A nossa obediência, ela tem mais peso do que todo o ouro e toda a prata dessa terra. Deus não tem problema com dinheiro, amado. Isso você pode ter certeza. Mas a ganância do homem em adquirir o dinheiro faz com que ele também adquira um problema. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então, para a gente acabar com essa discussão, não sou dizimista porque o dízimo é da lei. Amado, se Deus, ele pré-anunciou o evangelho a Abraão e justificaria pela fé os gentios, ele deixa de ser gentil, reconhece Jesus como seu Senhor e Salvador, e quem recebe Jesus, recebe também o direito de ser filho de Deus. Olha que interessante isso aqui. Então eu deixo de ser um homem desconectado, amém? Desconectado do altar, daquele que não tinha nada a ver com verdades espirituais, e passo a ser filho e tenho direito à mesa. Agora, juntando tudo que eu disse até agora, tem muitas pessoas que estão na igreja recebendo migalhas e estão se dando por satisfeitos, enquanto o Senhor tem uma mesa completa, repleta de tudo aquilo que nós precisamos para reinar em vida, mas a gente está se alegrando com as migalhas que estão caindo da mesa.
Por isso, amado, essa questão que nós precisamos pagar um preço para adquirir conhecimento. E conhecimento é algo constante. Então a Bíblia, propriamente dito, eu posso encarar ela como simplesmente um livro. Ou uma coleção de livros, como você bem entender, ou como você preferir. É uma coletânea de 66 livros. Mas você entende que somente um livro, estando em um lugar específico da minha casa, ele não pode produzir efeito nenhum. Mas a partir do momento que eu mergulho dentro desse livro, para adquirir conhecimento do que está registrado, ele deixa de ser um livro e passa a ser uma ferramenta que vai trazer os ajustes que eu preciso para a minha vida e para a minha caminhada com Deus. Amado, existem prazeres espirituais que vai trazer satisfação em Deus. Mas você entende que tem muitas pessoas dentro das igrejas, aí eu não vou citar placa. O meu pastor, ele diz que se a placa fosse importante, ela não estaria do lado de fora da igreja. O importante são pessoas. Amém? Então, nós precisamos ser instrumentos de salvação, de revelação, de orientação, ser conselheiros, ser orientadores, ser instrumentos nas mãos do Senhor para abençoar aqueles que ainda estão com as escamas nos olhos, estão simplesmente frequentando a igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Todos têm ouvidos, mas estão compreendendo, estão recebendo, estão se dispondo para ter essas escamas caindo no chão. Deus pré-anunciou o Evangelho a Abraão e justificaria pela fé os gentios. Então, como que eu faço uma narrativa disso tudo? Se você ainda não era um dizimista, se você colocou apenas a sua vida e estava frequentando a igreja, glória a Deus por esse início. Mas existe muito mais para você. Tem novidade de vida para você. Deus não está interessado no seu dinheiro, amado. Eu torno a dizer. Deus não está interessado no seu dinheiro. Mas você entende que precisamos de recursos para que a obra continue sendo realizada? Eu vou citar o exemplo do aluguel de um prédio onde estamos nos reunindo. A igreja propriamente dito. Eu não posso simplesmente chegar para o dono do imóvel e falar para ele, ó, vim aqui pagar o aluguel da igreja em oração. Não, mano. Ele pode simplesmente dizer a você, olha, eu recebo a oração, você pode orar por mim, mas o aluguel da igreja eu quero receber em dinheiro. Então você entende que esses recursos naturais, eles também são essenciais para o bom andamento da obra? Ah, mas se Deus não está interessado no meu dinheiro, então eu não preciso entregar. Então, amado, aí chega um ponto crítico. Nós chegamos na igreja, nós temos uma cobertura, nós temos um equipamento de som, nós temos os instrumentos, nós temos uma cadeira confortável para sentar, nós temos um copo com água fresca para tomar, nós temos um banheiro onde nós podemos ali olhar no espelho ou fazer as nossas necessidades, enfim. Então isso é custo, gera custo. Então é para o conforto, é para o bem-estar dos próprios crentes. Então, amado, quando o Malaquias ele diz, provai-me nisso, o Senhor dizendo isso através de Malaquias, provai-me nisso se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênção sem medida. Então, experimentar do Senhor. Experimente ser obediente ao Senhor. Experimente colocar a sua semente no altar do Senhor. Eu gosto de usar esse exemplo de o exemplo de um fruto, uma melancia, por exemplo. Ela nasce de uma semente que foi lançada na terra. Essa semente gerou aquele pé de melancia e propriamente gerou a melancia. Olha que revelação poderosa. Então, amado, de uma semente você vai lá, abre essa melancia para degustar, para se alimentar e enfim, você pode
examinar a quantidade de sementes e aquilo foi gerado de uma semente apenas. Então, a sua obediência no altar, ela traz o favor de Deus para você. Experimenta disso. Experimenta obedecer ao Senhor e você verá o Senhor trabalhando ao seu favor. A aliança. Nós falamos disso, se não me falha a memória, na primeira aula, sobre aquilo que o primeiro casal fazia quando estava lavrando a terra, quando ele caiu. Então ele tinha um resultado antes da queda, e porque ele desobedeceu, ele continuou com um resultado, mas com muito trabalho, porque a terra passou a produzir cardos e abrolhos e coisas desse tipo. Ele teve mais dificuldade para alcançar um objetivo. Então a nossa aliança com Deus, eu não estou dizendo com isso que não haverá dificuldades. Porque a Bíblia mesmo diz, no mundo passais por aflições. Nós vamos passar pela aflição, mas tenha bom ânimo, porque ele venceu, Jesus venceu. Algumas traduções dizem, no mundo tereis aflições. Mas eu gosto demais dessa que diz passais, porque nós vamos passar. Nós vamos passar. Jesus está no nosso barco, amado. Então, a garantia de chegar do outro lado é porque nós temos uma palavra. Nos apeguemos com mais firmeza a essas verdades ouvidas. E vamos construir a nossa casa sobre a rocha para ser classificado como homens e mulheres prudentes. Não procurar o caminho mais fácil, mas procurar o caminho que nós estamos sendo guiados pelo Espírito de Deus. Amém? Então Deus ele pré-anunciou o Evangelho ao crente Abraão, antes da lei. Então por que veio a lei? Preste bem atenção nisso. A lei ela veio para o povo judeu através de Moisés, porque o povo estava andando de acordo com o seu próprio ritmo, com aquilo que dava vontade de fazer, em prostituição, em violência, enfim, em coisas desse tipo que não tinha nada a ver com aquilo que estava no coração de Deus. E aí veio a lei, que não é somente os 10 mandamentos, são 613 mandamentos. Então, quando eu, como igreja, preste bem atenção nisso, eu quero observar aquilo que está na lei, preste bem atenção, observar e viver o que está na lei, está faltando um pouquinho de conhecimento do que diz a Escritura. Ok? Então, se a lei foi dada aos judeus, eu como igreja, preste bem atenção nisso, eu como igreja, eu tenho o privilégio de ser chamado filho de Deus. Então você entende que como filho, eu estou em uma posição superior, como o próprio apóstolo Paulo diz, quando nós estamos em Cristo, à direita do Pai, do Deus Todo-Poderoso. Porque se Jesus está à direita, eu como igreja estou junto com Ele. Amém, amado? Então olha como isso é interessante. Nós estamos ocupando os lugares altos em Cristo. Então estamos em uma posição superior por ser igreja do Senhor Jesus. E por ser igreja eu sou filho. E se eu sou filho eu tenho os privilégios. E o principal deles é participar da mesa. Deixar de viver das migalhas para viver do banquete espiritual. Aleluia! Eu não sei se você se alegra com isso. Mas revelação está chegando para você. Está chegando para mim e para você. Para desfrutar desses privilégios. Quando o Senhor disse lá, de toda árvore comerás livremente, mas dessa árvore específica você não pode comer. Você entende que existe uma ordem para comer das outras árvores? Você entende que existe uma ordem para desfrutar de vida abundante? Que uma vida de humildade não é colocar uma roupa rasgada e um sapato furado e dizer eu sou crente, eu sou filho de Deus?
que eu preciso buscar sim entendimento dessas verdades espirituais e entender que existe uma mesa posta para mim. Agora eu faço a opção, comer ou não. Ah, mas eu quero comer, eu quero mergulhar nesse negócio. Quero fazer parte porque eu tenho recebido dele, nós como igreja estamos recebendo dele, porque o crente Abraão recebeu primeiro o evangelho. Cerca de 400 anos antes da lei ser entregue. Aleluia! Então, antes de justificar a falta de fé por causa da lei, vamos buscar a revelação do que é ser igreja. A igreja não é o novo Israel de Deus, tá? E eu vou te mostrar isso na Bíblia. Vem comigo em Gálatas. Eu estou apaixonado por Gênesis que já estou... Gálatas no capítulo 6, olha o que diz aqui no versículo 15. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, e nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Preste bem atenção nisso. Pois, versículo 15, eu vou repetir, e conforme eu vou repetindo, eu vou explicando. Pois nem a circuncisão é para quem? É para o povo judeu, para aqueles da primeira aliança. Amém? Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, ou seja, circuncisão, aliança antiga, ok? E nem a incircuncisão, os gentios, aqueles que não tinham aliança. Então, resumidamente falando, nem ser da aliança ou fora da aliança tem peso algum, mas o que realmente importa é ser nova criatura. Quem é a nova criatura? Eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é: as coisas velhas ou as coisas antigas já passarão, e eis que tudo se fez novo. Em Cristo nós temos a palavra da reconciliação e o ministério da reconciliação. Em Cristo nós nos tornamos filhos de Deus. Ele era o unigênito do Pai e passou a ser o primogênito. Ele era o único filho e agora ele é o primeiro de milhares e milhares e milhares de filhos. Por quê? Nós deixamos de ser da incircuncisão, deixamos de ser pessoas sem aliança, homens e mulheres sem Deus, e em Cristo nós passamos a ser nova criatura. Então você não é o novo Israel de Deus, você é a igreja do Senhor Jesus, a noiva de Cristo, pelo qual ele já está aí nos últimos tempos, vamos dizer assim, para vir buscar a sua igreja pelo arrebatamento. Aleluia! Nós temos essa esperança e por isso nós estamos caminhando em obediência, agradando o nosso Senhor, desenvolvendo a nossa salvação, a nossa intimidade com Ele e firmando cada dia mais a nossa aliança com Ele. E o nosso comportamento contagiando pessoas para o reino de Deus. Aleluia! Então, pois nem a circuncisão e nem a incircuncisão. Pode colocar os dois na balança. Nenhum e nem o outro. Mas, especificamente, é o ser nova criatura. Quando nós estamos voltando aqui no capítulo 3, a partir do versículo 15, quando ele está falando assim, ó, mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. Você entende que existe uma revelação. Existe uma revelação disponível para mim e para você. No versículo 15, mas tendo vindo a fé, já não
permanecemos subordinados ao aio, sobre os ensinamentos, sobre o professor, sobre aquilo que está ensinando, sobre a lei. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Quando nós recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos imersos no corpo de Cristo. Nós deixamos de ser povo, amém? E passamos a ser filhos. Deixamos de ser incircuncisão, deixamos de ser gentis para ser filhos de Deus. Então nós somos imersos. Então imerso é batizados no corpo. Nós somos inseridos no corpo de Cristo. Então nós estamos nos revestindo de Cristo. Quando o Evangelho diz em João capítulo 15, que Jesus ele fala assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai o lavrador, vós os ramos. Então todo ramo que está ligado em mim, o pai o limpa para que dê mais frutos. Mas aquele que não der fruto é cortado e lançado no fogo. Então, amado, estando ligados em Cristo, nós estamos nos revestindo de Cristo. Então, vira que uma ordem natural. Quando eu estou ligado em Cristo, eu estou habilitado para produzir frutos. Amém? No versículo 29, se sois de Cristo, olha como é interessante isso aqui. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. A promessa foi feita ao crente Abraão. A lei veio 400 anos depois, ok? E a lei, ela não está invalidando a promessa, porque se as pessoas estão praticando a lei, elas estão entendendo, estão buscando praticar a lei e invalidando a promessa. Mas a lei, ela não pode invalidar a promessa, porque a lei ela foi feita ao povo judeu e em Cristo a lei se cumpriu. Então se cumpriu tudo aquilo que estava escrito a respeito do Messias. Aleluia! Então, eu como igreja não posso buscar praticar a lei, porque não é por obras para que ninguém se glorie. Você há de meditar e entender junto comigo, quando a palavra lá em Mateus, no capítulo 7, ela fala sobre pessoas que estavam profetizando em nome de Jesus. Eles estavam expulsando demônios em nome do Senhor Jesus, fazendo muitas coisas em nome de Jesus. Mas no dia de se apresentar diante dele, Jesus fala para eles: eu não conheço vocês. Apartai-vos de mim os que praticam a iniquidade. São aqueles, amados, que estão praticando obras, estão realizando a obra em nome de Jesus, e os demônios se sujeitam por causa do nome de Jesus. Os enfermos são curados por causa do nome de Jesus. Amém? É exclusivamente por causa do nome de Jesus. Mas o que está acontecendo? As pessoas estão se justificando. Preste bem atenção nisso. Ao realizar um sinal, elas estão se justificando, dizendo que são de Deus. Ai, meu Deus, eu toquei no assunto, agora tem que continuar. Então, o arrebatamento será um cair das máscaras. Porque tem muita gente que está se julgando cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, mas que não estão desenvolvendo a sua intimidade com Deus. Ai, comecei, agora tem que terminar. Então, amados, tem muitas pessoas que não abrem nem a boca quando estão na igreja, mas tem uma intimidade, tem ousadia com Deus, que entra no secreto e o céu se abre. Aleluia! Pessoas que trabalham nos bastidores,
ministério de socorros, pessoas que estão cheias do Espírito Santo de Deus, no qual nós encontramos satisfação em conversar. É 5 minutos de conversa, mano, você sai poderosamente edificado. Pessoas que têm essa liga com o altar, estão ligados, estão íntimos, misturados com o Senhor Jesus, porque estão se revestindo de Cristo. Amados, estar em cima do altar, estar realizando sinais, isso não quer dizer muita coisa não, tá? Não quero frustrar você, mas no dia em que eu parei para meditar nesse texto de Mateus capítulo 7, eu comecei a fazer uma pergunta para mim mesmo. O que é que eu estou fazendo da minha vida? E olha que eu estou com 42 anos de idade, eu conheci Jesus quando eu tinha 16 anos. Eu já estava aí com quase 15 anos de igreja. O que é que nós estamos fazendo da nossa vida? Resumindo tudo que eu já falei até agora. O que vai nos levar para o céu, o que vai nos levar para os braços do Pai, é aquilo que nós estamos fazendo aqui para ver, para viver a manifestação do reino de Deus, porque o reino já está aqui no nosso meio. E a nossa atitude, o nosso comportamento faz com que o reino se manifeste glorificando o nome do Senhor Jesus. Porque não é para promover pessoas, é para promover exclusivamente, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, não é a prática da lei que vai te justificar diante do Senhor, porque você não é de Israel, você não é da linhagem de Israel, você é nova criatura, igreja. Por ser igreja, é filho, e por ser filho, tem os privilégios da mesa, porque tem intimidade com Ele, e está desenvolvendo essa intimidade com Ele. Amém, amados? Então, seja muito abençoado na prática dessa palavra, que o Senhor te surpreenda cada vez mais, que o Senhor te pegue por dentro, transformando você por dentro. Porque quando ele estava ali no Getsêmani, em oração, ele voltou e viu os discípulos dormindo. E ele fala assim, ó, orai e vigiai para que não entreis em tentação. Na verdade, o Espírito está pronto. É essa segunda parte do versículo que eu quero ficar com você. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E olha que essa fraqueza da nossa carne, ela está causando tantos estragos. Pare e pense junto comigo. Mas aqueles que têm vida no altar, aqueles que buscam a autoalimentação, que não se dão por satisfeitos somente com a palavra ministrada pelo pastor, pelo bispo, pelo apóstolo, pelo profeta, pelo evangelista, pelo mestre, aqueles que não se dão por satisfeitos com a palavra ensinada e pregada, mas aqueles que buscam alimentar-se diariamente. Amado, nosso espírito, ele precisa tanto dos nutrientes espirituais, oração, adoração, meditação na palavra, eles precisam tanto disso, assim como o nosso corpo físico precisa lá do nosso arrozinho e feijão do nosso dia a dia. Então, assim como eu alimento o meu corpo físico, eu também preciso alimentar o meu espírito. Na verdade, o espírito está pronto porque está alimentado. Você já parou para pensar junto comigo? Eles estavam ali cerca de 3 anos andando com o Senhor Jesus. Eles receberam os fundamentos. Eles foram ensinados, eles viram os sinais, as curas, eles presenciaram, são testemunhas oculares, eles viram o que o Senhor Jesus fez e eles receberam o ensinamento diretamente da fonte. Então o espírito daqueles homens estava pronto, mas a carne, como o Senhor Jesus mesmo disse, a carne é fraca. A nossa carne, querida, ela nunca vai se converter. Então o nosso espírito ele está salvo, a nossa alma está em processo de salvação,
Amém? E a nossa carne, ela não se converte. Pare e pense nisso. O nosso espírito está salvo, a nossa alma está em processo de salvação e a nossa carne, ela não se converte. Quando o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia, elas são poderosas em Deus. Elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus. Então, o que é milícia? Milícia é guerra constante. Um policial militar, ele não deixa de ser policial quando ele está fora de serviço. Ele é um militar. Então, as armas da nossa milícia não são carnais e sim poderosas em Deus, anulando nossos sofismas, resistência na mente. Estamos combatendo o bom combate da fé, mantendo a boa consciência e estar sempre prontos para servir ao Senhor, ser um instrumento nas mãos do Senhor, amém? E estar prontos para correr a carreira, amém? Espero ter sido um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar a sua vida nessa noite. Na nossa próxima aula nós estaremos falando sobre a Páscoa e a ceia do Senhor. Já estou te adiantando para que você gere expectativa no seu coração, amém? E por enquanto seja abençoado na prática da palavra. Amamos a sua vida. Deus te abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.